integrador que compra na Dias hoje, no prazo combinado, se a mercadoria não chegar até o prazo combinado, a gente garante a devolução do valor do frete. Não existe transportador bom ou ruim, ou barato ou caro. Existe o transportador específico para aquele segmento. Por nenhum momento a gente quer e trata o transportador como simplesmente um prestador de serviço. Sim. Ele faz parte de um processo da empresa e esse processo é todo ligado à experiência do cliente. Fala parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast. O podcast conecta você às melhores práticas, tendências e novidades do mercado de ar-condicionado e energia solar. E hoje o papo aqui é logística, é algo extremamente importante para uma empresa de distribuição. Logística é praticamente core business. A gente está aqui com o nosso convidado, Carlos Kandal, amigo nosso pessoal. Tivemos o prazer de estudar com ele na Faculdade de Administração, na FAAP. Faz tempo, hein? 2004. 2004 conhecemos essa figura, essa pessoa que tem um histórico maravilhoso dentro do segmento de logística, empresário do ramo, presidente do sindicato, atualmente empreendedor de uma empresa de consultoria, e essa consultoria aqui contribuiu para as melhores de logística, para as melhorias de logísticas que obtivemos ao longo dos últimos 6 meses dentro da Dias. Não é isso, Rafa? É isso. A gente fez um trabalho muito bacana junto com a Web Logistics. Foram quase 12 meses seguidos aí, corrigindo o processo, melhorando a eficiência. Então, por isso que a gente convidou aqui o Kandal para comentar um pouco sobre esse trabalho junto com a Dias. E aí, Kandal, seja muito bem-vindo. Junto com o Kandal aqui, não menos importante, Rodolfo, nosso diretor de operações, também participando aqui desse podcast, que participou, já estava no projeto com o Kandal, nós chegou com ele já atuando. E eles se deram bem, né? Tá fofo, né? Tá fofo, tá fofo. Pô, pega mal, né? Não, eu cheguei e o Kandal estava aqui acho que uns 2 meses. 2 ou 3 meses já estava aqui, né? Uns 2 ou 3 meses. E foi muito sucesso, né? Acho que tudo que a gente vai comentar aqui hoje, bater um papo aqui hoje, mostra que foi uma parceria está sendo uma parceria de sucesso. A Dias e o Web Logistics. Peraí, antes do Kandal se apresentar, cadê o kit boas-vindas? Senão a gente esquece, dá no meio. Sempre um kit então, Kandal, a gente tem um presente aqui para todo convidado. Não sei se a pulseira entra nesse pulso largo dele. Ter pedido a pulseira do Incrível Hulk pro marketing, pô. Obrigado. Uma aguinha aqui, ó. Intensidade. Você acha que é intenso as coisas da Dias ou não? Com certeza. Tem uma pulseirinha aí dentro também, viu? Você viu, né? Não vi. Você vê que ele não presta atenção aos detalhes. Mas tudo bem. Ah, tá. Essa aí tá Essa eu conheço. Mas seja bem-vindo aí mais uma vez, Kandal. Obrigado. Presente-se um pouco aí pro Bom, pessoal que está escutando a gente. eu sou Carlos Kandal, eu sou de família de transportadores. Sou a 4ª geração de transportadores, na verdade. Fui criado dentro de uma transportadora. Comecei aos meus 17 anos. E depois de 23 anos atuando no transporte, acabei vendendo a empresa, participei como CEO de cargas fracionadas de um dos maiores grupos de transportes do Brasil, a 6ª maior transportadora hoje do Brasil. Fiquei 2 anos lá e hoje saí e montei a Web Logistics, né? E o foco da Web Logistics não muda muito o que eu fazia no dia a dia, que é cuidar de entrega, cuidar de satisfação do cliente e cuidar da acuracidade das entregas, né? E acho que o ponto principal que eu acabo trazendo como know-how e um pouco que a gente vai comentar aqui é em relação ao benefício e o conhecimento de mercado, né? Outro ponto que me ajudou bastante no mercado eu não sou presidente do sindicato, como o Bruno comentou, mas eu sou... Achei que fosse. É o dono. Eu sou responsável pela Câmara Técnica de Transportadores Fracionados na NTC, que é o sindicato patronal. Então, eu acabo representando os transportadores ainda fracionados aí do mercado. Obrigado pela correção. Ótimo. Mas você sabe que você levantou um ponto curioso. Você falou que não é tão diferente do que você fazia e hoje você está atuando mais nas duas pontas, né? Antigamente você estava só no transportador. Sim. E hoje você está participando um pouco mais do embarcador, né?
Eu acho que você acha que é parecido ou não? Porque a nossa vida é um pouco diferente. Os problemas são semelhantes. O problema é o mesmo, né? Mas a gente atua de forma diferente. O que me ajudou muito na Dias, né, e acaba ajudando um pouco o know-how da nossa empresa, é focar principalmente nos segmentos que eu já atuava. Então, por exemplo, o ar-condicionado era um segmento que a gente era bem forte. Graças a vocês, inclusive, né, que foram os primeiros clientes de ar-condicionado na nossa empresa. Lá em 2004. Pô, faz tempo. Faz tempo. E aí a gente acabou aprendendo um pouco sobre o e-commerce, trabalhamos com grandes players, então a gente já sabe um pouco a exigência do mercado. E outro ponto que acaba ajudando bastante é como nós trabalhamos com diversos clientes na transportadora, a gente acaba pegando um pouquinho de melhor de cada um. É verdade. E aí o foco da WebLogics é justamente tentar encaixar esse aprendizado passado para as empresas agora no presente e tentar auxiliar a vocês terem uma logística mais fácil, né, inteligente e cuidarem do seu próprio negócio, né? Acho que o foco principal da nossa empresa é permitir com que vocês vendam, que vocês cuidem de produto, de inovação, que é o trabalho que vocês fazem de melhor, e deixa a logística que a WebLogics cuida, né? Acho que esse que é o foco, né? Deixa eu dar uns insights então aqui para a gente começar a discutir quais foram os projetos, melhorias. Dentro dessa jornada de trabalho aqui com a WebLogics, a gente conseguiu reduzir a entrega no interior de São Paulo para até 3 dias úteis, ao passo que eram 8. Colocamos uma campanha de devolução do valor do frete em caso de não recebimento no prazo acordado no solar. Desenvolvemos uma nova embalagem para o kit solar, que é sucesso absoluto. Aumentamos o nível de entrega para 97% a 98%, a depender do mês, oscilando, por cento de entregas no prazo. Estamos em expansão de CDs, montando híbridos CDs, eles vão atuar com área solar. Gente, é muita coisa. Então a gente vê que parece poucos projetos, mas são projetos que dão muito trabalho, né? Fora toda a organização do dia a dia, política de contratação, critérios de contratação, auditoria, governança de fretes. Então, assim, foi uma jornada longa. Vamos discutir aqui um pouquinho aí como é que isso contribui com a ponta, né? Que são os instaladores e os integradores aí da Dias. Acho que o ponto principal que a grande mudança, né, de cultura, quando a gente acaba entrando dentro de uma empresa e analisando os pontos de correção, vamos dizer assim, tem que começar desde o início, que é a seleção do fornecedor, né? Acho que esse é o principal ponto, né? Um dos principais trabalhos que foi feito na Dias, com certeza, foi a seleção do transportador dentro da Dias, né? Foi o bid inicial, né? Acho que isso é um ponto positivo que você tem também. Você tem um conhecimento muito grande de várias transportadoras, tem uma abertura e facilidade de conversar com todos, né? Então, acho que a primeira coisa foi o bid. E analisar o perfil de cada transportadora, né? A transportadora tem perfil de carga fechada, fracionado, região A, região B, produto pequeno, produto médio, produto grande, produto pesado, produto leve. Isso está um desafio hoje, né? Ninguém quer pegar os produtos grandes. E a gente tem um grande desafio com a Dias em específico, que é o solar e ar, né? Que são 2 perfis diferentes de mercadoria, totalmente diferente, e de transportadoras, né? Não dá para ser a mesma, né? É muito difícil você ter o mesmo player bom no ar-condicionado e bom no solar, né? Esse é uma grande dificuldade. Então, eu acho que a grande lição que fica aí, principalmente no trabalho que foi feito na Dias, é que não existe transportador bom ou ruim, ou barato ou caro. Existe o transportador específico para aquele segmento, né? Então, aí o conhecimento de mercado, saber qual é o transportador certo para entregar região específica, tipo de produto específico e estratégias comerciais como prazo, qual estado, nós vamos trabalhar um prazo melhor naquele estado ou nós vamos trabalhar um preço melhor, depende da estratégia que você vai adotar naquele estado, né? Então, é uma inteligência de mercado mesmo para a seleção do transportador. E nem sempre aquele transportador que a gente está trabalhando vai ser bom sempre. Exato. Então, a gestão contínua, né? Acho que é um dos grandes trabalhos que a gente faz. É assim, identificou, aquele transportador está com problema em tal região específica. Conversou, plano de ação, tempo de resposta. Não deu? Troca. Então, tem que ser rápido. Tem que trocar rápido. É a continuidade, né? E às vezes ele pode voltar também, às vezes ele passou por uma turbulência, às vezes a unidade trocou uma gerência, às vezes está com muita carga naquela região, então é um serviço bem intenso, vamos falar assim, né? Por isso que eu falo que não muda muito do seu lado do transportador, mas é indicador, acompanhamento e parceiro ideal. Acho que esse é o ponto principal, né? Andal, tem um ponto que você falou há pouco, né, que você já
estava mais familiarizado com o ar-condicionado. Quando você veio com a WebLogics para prestar serviço e tal, para Dias com a consultoria, qual foi a principal diferença e ponto de atenção quando você começou com o solar? Com certeza, sem sombra de dúvidas, a negação do transportador em transportar solar, né? Que é muito difícil, né? Eu não fazia solar na minha antiga empresa, né? Então, acho que sempre ouviu falar você meio... tentou fazer. eu tentei fazer e Pegou desisti. carga, mas tinha muita avaria. Eu gosto da história do pneu. A história do pneu é maravilhosa. Tinha muita avaria, né, Candal? As embalagens não eram tão bem preparadas, né? Na verdade, o segmento tem que mudar, né? A verdade é essa. O transportador, ele tá lá para ganhar dinheiro, e igual vocês estão para ganhar dinheiro, o que manda nas empresas é o lucro, e a gente nunca pode esquecer disso. E a carga do solar é uma entrega difícil, é uma entrega distante, é uma entrega que não tem no destino estrutura suficiente para receber de maneira rápida, e além de tudo é vidro. Então, assim, é uma carga extremamente sensível, seja de custo logístico ou seja de indenização. E aí, o projeto que foi tocado dentro da Dias, principalmente encabeçado pelo Rodolfo na parte de troca de embalagem e estruturação, me permitiu a negociar um pouco melhor com os transportadores e mostrar que a gente também está preocupado com a sua saúde financeira, a gente está preocupado com o produto chegar de acordo para o cliente, troca. Evitar avaria, evitar a quebra. Troca, né? quebra. Então, o investimento que foi feito em embalagens, que não foi pequeno, eu sei disso porque eu acompanhei, né? Acaba melhorando a experiência do cliente dentro da Dias. E isso... E do próprio transportador, né? Também. E a longo prazo isso é um benefício para todos, né? Então, eu acho que a grande dificuldade, principalmente na Dias, é o solar. Assim, acho que é o principal ponto aí de atenção em relação a isso. Mas a embalagem possibilitou muito e é uma tendência de mercado, né? A gente acaba conversando com outros players também, de copiarem o modelo a Dias aí em relação à embalagem, à entrega do transportador, porque o próprio transportador acaba exigindo. A Dias está entregando assim, por que você entrega desse jeito aqui? E aí começa o próprio mercado a se ajustar. É um movimento. É um movimento. A gente mas está em você sabe movimento, que- né, Rodolfo? Sempre em movimento. Mas a gente criou essa estratégia aí, obviamente, de melhorar a caixa para gerar uma experiência melhor para o consumidor final e para o integrador, que ganhamos talvez uma aderência melhor com outros transportadores Sim. que tiveram mais dispostos a pegar a carga, acreditando que teria menos avaria. E com isso a gente conseguiu criar nossa campanha de frete garantido. Sim. Então, o integrador que compra na Dias hoje, no prazo combinado, se a mercadoria não chegar até o prazo combinado, a gente garante a devolução do valor do frete. Isso aí. Então, todo esse trabalho, toda essa expertise, escutar o cliente, escutar o transportador, escutar o integrador, gerou esse estudo, essa estratégia para a gente buscar esse conforto para o nosso cliente, que é o integrador, né? Nosso principal cliente. E a gente está tendo bastante sucesso nisso. Ah, Desculpa sem te dúvida. cortar, Bruno, mas o sucesso tá sendo fantástico. Pergunta aqui, quantas devoluções a gente teve no mês de maio? Hoje é dia 28. Nenhuma. Zero. Nenhuma. A gente Teve uma entrega de estrutura errada, vai? Não, mas é do outro mês, isso aí é... Ótimo. Isso, Então, Esse nenhuma. mês de maio, Obrigado, tá bom, nenhuma. é zero. Deixa eu zero. provocar, então. Devolução de frete é zero. Vamos aproveitar e explorar o Candal aqui. Na linha que ele perguntou em relação à dificuldade do solar e tal, porque você tem a descarga, né? Sim. Que diferencia muito do ar-condicionado, é o peso do produto, como você descarga, a descarga do baú, Sim. né, até a residência. Voltando para o ar aqui, eu vou pegar o que a gente escuta de cliente, né? Por que raios a transportadora, quando vai entregar num apartamento, não quer subir o ar-condicionado? Nossa, Então, isso se aí você é- está falando que é tão difícil o solar, o ar-condicionado também tem suas dificuldades. Quais são as dificuldades? Como é que a gente administra? Explica para a turma aqui qual que é a nossa briga. Não, o cara deixa O na portaria e subir. sai correndo. Sabe que Ele tem medo deixa de lá e elevador? corre. Não sei, ele Ele nem tem medo de avisa o nome do elevador, cliente, tem ele deixa fobia. lá e corre. Tem fobia Na de elevador. verdade, tudo eu volto pro lucro, né? O frete do solar acaba sendo um ticket médio bem mais alto do que o ticket do ar-condicionado. O ar-condicionado ele vai dar lucratividade para a transportadora mediante a produtividade. Então, o motorista precisa de agilidade, ele precisa encostar o caminhão, descarregar e ir embora para fazer a próxima. E o caminhão tem que dar produtividade suficiente para fazer o lucro.
E no solar é diferente, já é um carro mais dedicado, é uma distância mais longa e o custo do ticket médio é mais alto. Então, teoricamente, a pressa é menor. Então, é muito ligado ao preço do frete e ao modelo de operação. O ar-condicionado, quando a gente fala de entrega, hoje a gente tem mais ou menos em torno de, acho que uns 60%, 70% de entrega na capital, quando a gente fala de ar-condicionado. Quando a gente fala de solar, é o inverso. Ele vai para o interior. Para o interior. Então, Majoritariamente. é um modelo diferente, é uma produção diferente, é um trânsito diferente, é um motorista diferente e é um custo operacional diferente. Então, o principal ponto é esse. A gente precisa de velocidade na capital justamente para isso, né? Quando a gente fala do Mercado Livre, né, que acho que é um grande player logístico aí, né? E aí a gente olha e fala, porra, como que ele faz tanta entrega? Como que ele é muita velocidade. Se você olhar, ele tem uma aglutinação de entregas muito grande no mesmo raio específico, né? Então, ele chega num condomínio, ele faz 4, 5 entregas no mesmo condomínio ou até mais e muito rápido, né? Então, é roteirização, organização, planejamento e volume. Volume, o cara tem volume. Em outras palavras, então, o que atrapalha muito é o seguinte, que o cara da capital, ele sai com itinerário de uma meta de 15, 20 entregas e ele toca velocidade para poder executar e não voltar para a transportadora com a entrega não executada. Senão ele não recebe. Já o solar sai com menos entrega, com ticket médio mais alto, com um pouquinho mais de conforto de administrar as entregas. O custo do veículo versus o custo da entrega. Até o solar. Mas tem o custo da experiência, né? Não pode visar só o lucro transportador ali e deixar uma experiência ruim. Não esquecendo que o solar, a entrega é agendada também, né? Sim, 100% das entregas. Agendada, bem observado. Entrega é agendada, no ar, 100% das entregas, E o solar acaba tendo que ser agendado até pela descarga, né? Que é uma descarga mais complicada. Às vezes precisa ter alguém normalmente em obra. Isso que eu falo, tem que agendar porque precisa receber e é trabalhoso. É o modelo do geralmente VRF, casa, né? A gente tem isso no VRF também, né? O VRF é assim, né? O VRF também é agendado hoje. Então 100% agendado, já 100% está agendado. organizado. É uma carga mais pesada, demanda mais atenção, né? É o e mesmo o solar modelo. não tem em apartamento, edifício comercial. Tem menos. Menos. Às vezes tem cobertura de prédio. Mas é bem menos. Bem menos. E solar tem muito interior, tem muita fazenda, sítio, chácara. Rural, né? Rural. Sim. E isso inviabiliza, dificulta muito a entrega. E um outro ponto interessante também, que a gente tem que comentar na logística, que eu acho que foi um divisor de águas, inclusive está no relatório de fechamento desse mês do trabalho da WebLogics para vocês. Vocês não viram ainda. É porque não fechou o mês? Peraí, eu não vi o que você não mandou. Mas é o frete rápido. Sim. A seleção do frete rápido dos clientes, isso foi um teste que nós realizamos, né? Ele era contra. Eu falei, não, eu era contra. contra. Isso aí, porque acho que faz sentido. A gente eu era sempre contra. teve. E eu ainda não vi o resultado. Mas você vai gostar. Quando a gente está operando com frete rápido de novo, faz 3 meses, né? Que a gente está operando frete rápido e normal, né? Para quem está assistindo entender o que é o frete rápido, porque às vezes a gente fala linguagem de empresa e quem está assistindo não entende, né? A gente tem a seleção do cliente que quer o preço, ele pode selecionar uma transportadora mais em conta com um lead time maior. E quem quer velocidade, ele seleciona a transportadora mais rápida com lead time menor. O valor do frete é maior porque o custo da empresa é maior, né? A gente sempre passa isso. Sim. E nós estamos fazendo teste nas principais capitais, né? A gente tem algumas capitais que foram realizados os testes e a gente teve 58% das entregas selecionadas por prazo e não por preço. Porque no verão o cara quer prazo, né? Com 3 meses a gente pegou aí um final de verão. Agora, falando em prazo, quais cidades do interior que a gente fez aquele frete programado de 3 dias? Vocês lembram aí, mais ou menos, não? É em torno de... É muita cidade. São muitas, acho que são 58. São muitas cidades. São mais de 58 cidades, né? Mas é Rio Preto região ali, né? São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente... São os grandes polos no interior de Bauru. São Paulo. Então você que está aí nesse grande polo do interior de São Paulo, a Dias está entregando em 3 dias úteis. Diferencial de mercado. Muita velocidade, né? Acho que outro ponto importante também... ele vai gerar valor ao longo do tempo, né? Não é no primeiro, não é no segundo mês. Não, primeiro mês. É a recorrência. É a recorrência. Mas acho que um dos pontos principais aí que a gente tem que... Mandar um abraço pro nosso embaixador de Rio Preto, né? James. Grande James. Se você estiver assistindo agora, você manda um WhatsApp para mim, tô te assistindo. Eu vou saber que você viu esse vídeo. Agora pegou, hein? Gostei do desafio.
Mas acho que o ponto principal, além do São Paulo, que foi um diferencial grande logístico que nós criamos, né? E é importante falar que não é uma empresa só que faz isso, né? A gente tem diversos players dentro do estado de São Paulo para selecionar quem são as melhores empresas para cada região, aonde são os hubs logísticos, como que a gente vai colocar dentro daquele hub logístico. Então, não é uma empresa que entrega 3 dias, é uma estrutura toda que está voltada para essa performance. A gente tem ciência, né, em relação ao mercado e concorrência aí, isso eu posso bater no peito aí em relação ao trabalho que foi feito. 98% de todos os municípios aí, principalmente as capitais, a Dias tem melhor prazo do que a concorrência. Isso é fato. Isso é fato. É porque é um dado, né? A gente faz a pesquisa, o time, pesquisar, de inteligência de mercado divide pra gente toda semana lá e a gente percebe que de fato o prazo de entrega está muito bom. Também então, acho. É assim, é fácil falar que tem prazo de entrega com alongado, né? O prazo alongado. Agora, falar que você tem a curacidade de entrega com um prazo curto, aí é um diferencial. Aí é trabalho. E eu briguei com ele, vou deixar o prazo real. Não, vou deixar com o Paulo, vou deixar o prazo real. Uma briga boa, né, Candal? Mas eu acho que toda a briga sai resultado bom, né? A briga no bom sentido, né? Que é a discussão para vamos arriscar, não vamos arriscar. Isso é bom. Sai produto final, o produto final é bom. Discussão progressiva. Eu acho que um ponto principal também, aí é mérito do nosso relacionamento também, é a parte da amizade, né? Acho que e a confiança, né? Confiança foi muito grande na WebLogics, né? A gente acabou tendo bastante abertura dentro da Dias para trabalhar, né? Liberdade, né? Liberdade e principalmente segurar as emoções, né? Tipo, espera aí, não, troca aqui, não, calma que vai dar certo, segura. Vamos pegar esse ponto, vamos explicar para a turma que está nos assistindo. Por que dá um crash numa cidade? Cara, o que acontece? Às vezes você está ali na temperatura normal. Tranquilo. Aí você pega uma cidade, por exemplo, o último crash que teve foi no litoral. O litoral deu detonou. Travou geral. O que acontece, cara? Como é que a gente evita? Como é que não evita? Por que dá isso? Outra turma tem que entender. Litoral é fácil falar, né? Então... deu um exemplo que foi 3 meses atrás onde deu problema. Vamos lá. Acontece. Litoral, na verdade, grande parte das estruturas das empresas para o litoral nunca são enormes, né? Muito estruturadas. A gente não fala de nenhuma empresa muito estruturada no litoral, porque a volumetria do litoral não é altíssima, é uma volumetria média. Então as empresas têm uma estrutura adequada ao volume que tem naquela região. Sem dúvida. E aí o ar-condicionado vem de onde? Onde está calor, onde precisa e onde está o desespero, né? Onde tem maresia. Maresia. E aí, para ajudar, não é a Dias que aumenta, é o mercado aumenta, né? Então o que acontece? A gente tem uma estrutura baixa de atendimento durante o ano inteiro e aí de repente chega 3, 4 meses num período do ano, você precisa atender um número de entregas, vamos falar o dobro do que você tem capacidade operacional de atender. E aí vem uma das grandes estratégias que eu coloquei na Dias e a gente acaba colocando em outros clientes também, que é transportador primário e secundário, e no caso da Dias a gente tem até terciário, né? Então Fomos além. São 3 players por estado, principalmente os estados mais agressivos. Justamente para quê? Putz, essa transportadora está lotada, nós vamos desviar para essa. E aí é o que eu falo que faz a diferença de ter uma continuidade de performance, que é justamente a seleção da região da transportadora e quem é o backup e quem é o segundo. Só que essa administração de primeiro, segundo, backup, nós precisamos ter volume suficiente para fazer isso, né? Então, eu não posso fazer isso em qualquer cliente, porque se você pega um cliente muito pequeno, ele não tem volume para dividir para 2, né? Não dá para deixar o backup com 0, né? Não. Tem então, que manter uma quantidade mínima uma constância, essa né? operação. A gente sempre fala para nosso parceiro, cara, não foca 100% em um distribuidor. Deixa sempre em 2 ali, porque se acontecer uma falta de produto, qualquer outra coisa, cara, você tem que ter um backupzinho. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Mas uma coisa que a Dias vender só uma marca de ar-condicionado. E é bom que né? ele compara a gente com o outro, né? Agora, pegando o gancho do que você está falando, a gente comentou em seleção e gestão contínua com indicadores. Sim. Nesse painel de indicadores, com qual antecedência você consegue sentir o cheiro do problema? Esse foi outro grande trabalho da Porque aí você Dias, tem que ter um relacionamento com o transportador. Vai me dando feedback, eu vou tirando a carga, tem problema. Sim. É melhor ter um relacionamento anual do que... Aí, puxando a sardinha pro meu lado, né? Eu tenho uma facilidade grande de adentrar dentro das transportadoras, até pelo sindicato, acaba me ajudando. O presidente. Então, não, agora é esse presidente. Ele não é mais. No podcast ele virou presidente e não é mais presidente. Mas eu tenho uma entrada, por ser responsável da Câmara, eu acabo conhecendo a maior parte das transportadoras, os donos, a gente tem um relacionamento bom.
E aí, quando ele conversa, ele não conversa com o embarcador, ele conversa com o transportador. Então, vamos falar que eu falo a mesma linguagem que ele, a gente acaba tendo uma relação um pouquinho menos comercial e mais assertiva, amigável. né? Então, eu acabo conseguindo... Candal, tô lascado aqui nessa região aqui. Tira. Isso já aconteceu diversas vezes com vários transportadores que acaba me dando o feedback. E acontece às vezes com uma empresa muito grande, com uma empresa pequena, não tem tamanhas, vai dar problema. E às vezes, aí eu te falo uma coisa tão louca, né? A gente está chegando num nível de informação tão grande que às vezes é pior. Eu que aviso para o transportador que ele está tombando em tal unidade. Porque ele ainda não enxergou na operação dele, porque ele está naquele meio, naquele bolo, e eu falo, por exemplo, Baixada Santista, você travou. Olha lá que o indicador. Por quê? Porque a gente tem acompanhamento de performance por mesorregião, a gente tem todas as cidades mapeadas, a gente tem curva ABC de cidades. Então a gente começa a ter uma curacidade logística muito acima do que o próprio transportador. A gente vai controlar a nossa entrega melhor do que ele controla. Sim. E com aí foco no nosso negócio. Está controlando todo, a gente está controlando o nosso ali. É muito mais rápido, né? O volume, a informação. É isso. Então, aí é sistema, é acompanhamento, é integração, parceria. Acima de tudo, o relacionamento, né? É isso. Se tiver um bom trânsito dentro da transportadora, com certeza ele vai jogar o jogo para que se mantenha o cliente. Cara, me dá um fôlego aqui, a semana não embarca. O cara que é parceiro, ele vai ser sempre transparente. Eu odeio a visão transportador como inimigo, né? Ele tem que ser parceiro. Grande parte dos embarcadores é assim, aperta a tabela, tira dele, colhe quando ele fatura, cobra indenização e repassa. É assim, se você constrói uma relação assim, na hora que o transportador você precisar dele... Ele vai jogar o teu jogo. Mas é bom que o Candal ele tem bastante experiência, né? Sabe fazer muita parceria e tem uma intensidade grande. Eu acho que muito próximo são valores semelhantes. Né? O transportador ele é um parceiro que faz parte do processo de venda, de relacionamento, de experiência da Dias. Então a gente tem... Só uma pausa, complementando. E o cliente entende de forma correta que o transportador é nosso. Exato. Então não é o transportador, não é o transportador, é a Dias. Ele vai ligar falando, Dias, você é ruim pra caramba, você errou. Esquece que você transferiu para o Beltrano, Ciclano integrar. Mas a responsabilidade é da Dias. Né? Mas conclui aí. Então a gente tem que ter uma parceria muito sadia. Sim. Uma parceria pensando em longo prazo. Uma parceria muito transparente. Sim. Por nenhum momento a gente quer e trata o transportador como simplesmente um prestador de serviço. Sim. Ele faz parte de um processo da empresa e esse processo é todo ligado à experiência do cliente. Uhum. A gente tem muita responsabilidade com os parceiros. Um dos outros pontos também que a gente não comentou, que eu acho que é um grande diferencial e a gente trouxe um benefício grande para a conta, quando eu falo conta Dias, né? É a parte de governança, né? Toda a parte de controle de faturas, controle de conferências de tabelas acordadas, padronização de generalidades, quando tem que cobrar um custo extra ou quando não tem que cobrar, contratos estabelecidos com regras claras de responsabilidades e deveres entre o transportador, organização, através do nosso portal do cliente, né? A gente tem todas as tabelas, contratos, prazos de entrega, quem é o transportador backup, tudo no mesmo lugar. Então, parece que é simples, mas dá muito trabalho e precisa de muita intensidade para conseguir chegar a isso em 18 transportadores, que é o número atual hoje que a gente tem de operadores dentro da Dias. Né? É muito trabalho. Tem que padronizar, né? Acho que você comentou muito bem, eu até ia provocar essa pergunta, os bastidores, né? Você falou, começa com a seleção dos fornecedores, selecionou um fornecedor, aí você tem que colocar padrão proceda, troca de arquivo, checagem de conhecimento, checagem de fatura, auditoria, questiona a fatura errada. Então, por trás de tudo isso, muito trabalho. Existe um time trabalhando e são muitos detalhes, né, para serem checados, analisados, fora acompanhar os KPIs aí para ver se eu lembro que no trabalho de verificação a Web Logistics levantou 68 pontos de melhoria. No diagnóstico, né? No diagnóstico, essa era a palavra. Você falou, meu Deus do céu. Não, eu gosto de vamos eliminar o 68. É bom ter. É bom ter, se não mês tiver... que vem tá pronto? Às vezes é uma coisinha pequenininha, às vezes é uma coisa grande, não necessariamente, né? Mas é bom ter...
A diagnóstico, gente fez um que precisa diagnóstico melhorar, muito né? profundo na Dias, até a parte sistêmica, a parte operacional e até, como nós temos muita liberdade, eu acabei olhando até coisa que não é nossa, né? Então, Sim. acompanhamento de seguro de armazém. É verdade. É verdade, foi várias até além do outras. contrato. É, Né? muito mais. Tempo de pedido, separação, processo de garantia, a gente acabou olhando muita coisa, né? E eu acho que outro ponto principal aí, que vem depois do transportador, mas é um ponto que está totalmente ligado na logística, é quando erramos, né? Porque nós erramos, né? Sim. E aí teve o problema. O que acontece? O cliente está puto, ele quer uma resolução rápida, cai no pós-vendas. 40 graus lá fora. Pós-venda, ele tá me ligando, truque. E aí, qual que é a evolução disso, né? E aí, acho que a gente pode falar, acho que eu e o Rodolfo aí tem muito para falar sobre isso. Então. É assim, né? A quentura comercial que recebe isso, né? Então, não, tô com muita reclamação, tá chegando aqui, olha, a Baixada, por exemplo, tá com problema, ó, o que vai trocar a transportadora? Ó, corta esse cara, não sei o que. Calma, gente, vamos ver o que tá acontecendo, respira. Dados e fatos. Quantos casos nós estamos falando, quantos nós entregamos, quem é o transportador, a reclamação é feita por causa de um dia de atraso ou por causa de 15 dias de atraso, então a gente monitora também a quantidade de atraso, ou seja, Por dias, né? quantos dias a gente está atrasado. Se está atrasado, vamos tentar ser preventivo e o que nós erramos para não acontecer futuramente. Então é um trabalho de formiguinha, né? É uma consultoria muito específica que não é tipo... Vamos falar que é uma terapia. A gente Dos não, dois lados. a gente não entra dentro do cliente e fala assim, em 3 meses você vai estar operando com 98%, Jamais. tudo maravilhoso. Não né? tem Então, como. é um trabalho de pós-venda, é um trabalho estrutural, é um trabalho sistêmico, é um trabalho de parceria. São vários pontos que a gente vai atuando para conseguir chegar onde a gente chegou hoje. Né? Acho E que E tem um acima de- time junto com você, né? Não é só o Sim. Candal na operação. nunca. Né? Nunca. E acima Na de verdade, são- o Candal é o que menos faz, né? Acima de tudo, acho que é Eu um não sei. trabalho. É uma mudança. Menos faz com mais ganha. É uma mudança cultural, né? De mindset do time, de como olhar para Sim. aquilo. Pô, eu olhava assim, agora tem que olhar assim. Sim. Então, um processo de mudança, de adaptação em ações ou em atividade específica, comenta um pouco, Rodolfo. E Acho muito- que é um choque, né? E muito. Quando ela colocou uma coisa que é muito importante, a gente que está em operações, a gente recebe uma carga de demandas, de calor, de energia ali muito forte. Gigantesca, né? E a gente tem que ter equilíbrio, né? Pôr a bola no chão, respirar, entender o problema, entender o que está acontecendo, quantos são, fatos, dados, né? Para a gente poder agir da melhor forma possível. Porque se a gente entrar na mesma velocidade, na mesma loucura, né? Na mesma energia que a gente recebe, a gente sai distribuindo, daqui a pouco não tem transportadora para nos atender. Ninguém presta. Ninguém presta, né? Então a gente tem que parar, olhar, analisar, ver com muito equilíbrio isso, para poder seguir com essa transportadora ou seguir com a troca, se for o caso, não tem problema, mas a gente tem que ter muito equilíbrio e discernimento para tomar as atitudes. Sim. Porque senão o relacionamento, as parcerias, o trabalho, ele fica muito superficial. Não fica um trabalho duradouro. É emocional, né? Acho É. que a palavra é emocional, né? Não pode ser emocional, né? A gente tem que levar muito pro... Tinha um cara que trabalhava com a gente, chamava Adriano, ele falava, o cara compra o problema e vende o desespero. Então, a gente vê muito disso, né? Às vezes você está com uma verdade. entrega atrasada, a eficiência ali da região está 99. Mas aquele cliente reclama muito. Putz, E ele Não. conhece o Bruno. Posso falar? isso. Aí é É. coquetel Eu já- molotov. Bum. Eu já falei É para isso. amigo meu, ó, vamos fazer o seguinte, pega um concorrente, eu mando amigo meu, você manda amigo teu, porque É quando eu isso. compro um amigo dá o BO, velho. Amigo, você joga pro concorrente, a gente troca Vamos trocar. amigos. É Eu brincadeira. tenho uma história engraçada E às vezes, disso. desculpa só cortar, às vezes tem uma revenda que você falou, tá 99% legal naquela região. Cara, aquela revenda deu 3 problemas no mês, só com ele. O resto ok. Mas é sempre assim. né? É sempre Meu assim. É sempre Deus do assim. céu. Aí eu falo, não, mas tá tudo bem. Com ele foi 3. Puta, até explicar que Eu tá tenho tudo uma bem. história engraçada, rapidinho. Que você falou isso, eu lembrei. Quando era CEO da Coopercarga, né, que era a transportadora que eu fui CEO durante um tempo, a esposa do presidente da Coopercarga comprou uns vasos. E a gente não faz mudança. E ele me ligou e falou assim,
Ô, Candal, dá para você buscar para mim lá? São os vasos lá, mas quantos vasos são? Não sei, olha lá, liga lá para mim. Então, aqueles problemas que o presidente gosta de dar, né? Eu falei, não, beleza, vou cuidar, né? Aí eu pedi lá pro meu braço direito, ela falou, liga lá, vê o tamanho, que caminhão que precisa ir, busca logo lá hoje, lá, vamos atender o cara, não sei o quê. Eu falei, maravilha. Peguei e coletei os vasos. Eu não faço mudança e não faço vaso. Os vasos vieram sem embalagem, né? Solar no filme Stretch. E foi para Santa Catarina. Bom, tudo encaminhado. Chegou lá em Santa Catarina, o gerente me liga desesperado. Seu Candal? Falei, o que foi? Ele, chegou tudo quebrado aqui. Tranquilo. Eu falei, puta, e agora? Eu não sabia nem o valor da nota fiscal, né? Falei, puta, a esposa do cara. Falei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu falei, da onde é? Puta, acho que era Leroy Merlin, C&C, alguma dessas grandes distribuidoras. Eu falei assim, vai lá e acha esse vaso lá. E não é que tinha. Nossa, Deus é bom, hein? Aí ele comprou em Santa Catarina. Se o Osni estiver assistindo agora, ele tá sabendo dessa história. Chegou nele, você resolveu? Chegou nele, mas eu resolvi. Mas, na verdade, o produto não era o que ele comprou. Na verdade, nós compramos o produto em Santa Catarina e mandamos entregar. O que eu quero dizer com isso? Transportador especializado para aquela carga específica. Você comentou no começo. Específico, fornecedor específico. Total, né? Tem total a ver com isso, né? Não, e outra, também faltou um capricho de caprichar na embalagem e tal. Era o cliente que eu menos podia errar, entendeu? Mas acontece. É a história do pneu também que é boa, vai. Conta umas histórias bizarras conta do aí. Pneu aí, conta umas histórias bizarras de transporte. Você deve ter muitas. Do pneu, na verdade, foi assim, né? Eu nunca transportei... Nossa, essa é muito boa, velho. Eu nunca transportei pneu, né? Eu sempre fui contra. E aí a gente acabou conhecendo um amigo em comum, né? O Júnior, né? Que era até amigo nosso também, né? E aí ele, Candal, vamos fazer pneu, não sei o que. Eu falei, não, isso é muito perigoso. Aí ele, mas você faz medicamento, você tem medo de pneu? Eu falei, não, mas não tem nada a ver. Não, vamos começar, não sei o que. Aí sei que tanto que ele falou, eu falei, tá bom. Vamos testar. Vamos fazer pneu. Primeira carga. Primeira carreta, 6 tiros no motorista, no baú. Eu liguei pra ele e falei, você vai me desculpar, mas eu não quero. Eu não vou rodar pneu, né? Eu transporto a gente tinha carga de 3 milhões por baú. Nossa. Mas eu falei, pneu não dá. Eu não quero. 6 tiros rodou. Pá, o motorista falou, não pega carga. mais essa carga. Tô fora de pneu. Então, assim, é a transportadora específica. Eu tinha uma baita GR, era focado em valor mercadoria alto, mas era uma carga que não encaixava. Mas o que você sabia fazer era o específico, né? Não era específico. Vindo um pouquinho para a logística. Como você acha que a inteligência artificial, essas novas tecnologias, análise preditiva, estamos trabalhando pode ajudar a logística no futuro próximo? Estamos trabalhando nisso. Na verdade... Deixa eu só... Peraí, desculpa. Só para você ver como ele é tech. Olha aqui, ó, os irmãos, ó, Raiz... Olha o cara, ó. Papel, caneta. Ele sabe tudo de tecnologia. Tem até a canetinha para escrever. Eu tenho uma funcionária aqui, a Cleide, ela está comigo há muitos anos e era da TSV, né, da minha transportadora. E aí ela sempre fala, quando eu chegava de manhã, é verdade, eu fazia isso mesmo. Eu acordava de manhã, pegava o celular, eu tinha um jornal inteiro, toda a empresa controlava no BI, né? E aí eu acabava dando os prints e começava a cobrar os gerentes já da cama, já às 7 horas da manhã. E ela brinca, né? Ela falou que andava o jornalzinho dele de manhã, né? Porque eu olhava o indicador e já ia... É modelo de operacional, né? A gente está acostumado a constância, né? Mas indo para essa parte de IA, acho que muitos vão me odiar agora. Mas não tem nenhuma mágica ainda da IA na logística do que realmente o beabá, a parceria e tudo isso que a gente está conversando aqui há tanto tempo, né? Acho que a IA ainda não faz a diferença como poderia fazer. Mas, quando a gente adquire uma automatização muito grande em relação à tratativa de ocorrência, quais são as principais ocorrências que a gente tem? Como que a gente costuma resolver? Quando a gente tem uma resposta mais rápida, quando a gente tem uma visão analítica mais rápida de onde é o problema para você atuar, sempre vai precisar do humano atrás da expertise para você fazer. Ainda bem. A IA ela vai te ajudar na velocidade. Mastigar a informação, talvez. Mas a IA ela vai te dar isso se você tiver organização, se você tiver processo, se você tiver padronização. Então, na logística, se você não tiver muito sistema, muita informação,
muito processo. Não adianta pôr IA, né? Porque não vai achar nada de informação para trazer. E aí eu vou te falar uma experiência como usuário que com certeza vocês vão concordar. Vocês gostam de falar com o robô? Não. Puta, eu tenho pânico. Eu tenho Difícil. pânico. Esses WhatsApp... Mas é Millennium, eu né, não gosto. Candal? Millennium é outra É raça. difícil. Esses dias eu tava tentando falar com alguém, cara, não lembro aonde. Ah, sim, na Care Club. Aí, porra, mandei informação 1, 2, 3, 4. Mas é chatbot, né? Outra história. Mas é Mas uma é a IA. mesma não, coisa. é. Não é uma IA generativa que isso. faz Aí eu não texto, conseguia, eu mas falei, pelo amor uma de Deus, seleção. manda um humano assumir isso aqui, eu quero falar com um humano. isso. Aí resolveu. Porque assim, a IA ela tem muita Sou capacidade meio de chato ajudar isso aí. quando tem um problema. Mas o cara, quando ele tem um problema, ele quer ser escutado. Sem É a percepção do... Mas eu acho que ela vai É empregar... o que você falou lá, a terapia, né? Acho que na linha do Rodolfo ela vai empregar em... Não, vai. Não tem uma volta. Ela vai fazer outros preditivos e tal. É, Ela vai liberar muito o nosso A gente potencial. já está trabalhando em IA no Eu nosso acredito sistema. que ajuda muito em informação. Sim. Desde que você tenha todo o processo É. O banco de controlado. dados. Banco de dados, ok. Na senão verdade, não o dá pra nosso nada. sistema, a gente está preparando ele como... todo mundo fala só de performance de entrega, né? Mas você Sim. tem muito SLA no meio disso para chegar na performance de entrega, né? É verdade. Tem um monte de KPI, né? No meio do processo para você chegar no SLA final. E a IA, na verdade, o que ela ajuda? Conforme você vai criando muito SLA e você vai criando muito indicador, acaba ficando meio impossível de uma pessoa conseguir acompanhar tudo. E a IA consegue te mostrar o que está fora da curva. É isso. Então ela ajuda o gestor a ter uma visão. Imagine, por exemplo, a WebLogics. Eu tenho a Dias, tenho empresa A, empresa B, empresa C. Eu preciso pensar como você, preciso pensar como a outra empresa. Eu tenho que ligar a setinha e desligar a outra, porque as estratégias são diferentes, os parceiros são diferentes. Produtos diferentes. A IA ajuda. Ela vai ajudar. Ela vai me falar, ô Candal, vai por aqui, que aqui é onde o indicador está saindo. Mas para isso você precisa ter padronização, um sistema robusto, você precisa ter um monte por trás. Organizando. Então, assim, a IA vai ajudar? Vai, mas a gente está iniciando ainda o processo disso e eu, como você falou, né, a gente é uma geração mais antiga, eu ainda sou muito a favor do... Olho no olho. Sim. Também com esses olhos maravilhosos, você conquista qualquer um. Até eu faria olho no olho, Mas né, eu Rodolfo? acredito Olha que lá. Eu acho que ainda é um diferencial, com certeza. Não tem a E dúvida. o desafio em Não dá geral pra para o ignorar. transportador fora IA, mão de obra, caminhoneiro, Tá caótico. como é que você vê isso? Porque eu acho que também, fora o desafio de empregar uma IA Sim. para aumentar a Desafios- eficiência e jornada melhor, Desafios Brasil. Falando de empresa, assim, né? Se a gente analisar os últimos 5 anos de transportadoras, a quantidade de transportadora que ficou gigante, quebrou, entrou em recuperação judicial, fez junção, vendeu como vinha. O mercado está mudando muito, né? Quando você pega o mercado lá fora, são 5 grandes players aí que dominam, por exemplo, 80% das cargas, né? E aqui no Brasil ainda é muito pulverizado, né? Então, mercadologicamente falando, no ramo de transportes, eu acredito que vai ter uma centralização ainda muito grande. O que, sinceramente, para o mercado é um pouco prejudicial, porque do mesmo jeito que a gente ganha performance, ganha estrutura, ganha robustez dos operadores, acaba tendo uma seleção menor de operadores e etc. A transportadora pequena sempre vai existir. Mas Mas porque aliás, os ela grandes existe- usam eles. Né? às vezes ela faz o seu papel muito bem feito numa região específica. eu né? gosto muito mais de uma transportadora. Eu particularmente não gosto muito de empresa muito pequena porque ela não tem nem estrutura para aguentar o modelo de cliente que eu trabalho. Mas uma empresa grande. média para grande, ela é muito melhor do que uma empresa muito grande que você lá é a linha 302 do relatório dele, né? Ele não está muito É preocupado. só mais um, né? É. Você é mais um na vírgula ali. Mas assim, a tendência do mercado, centralização, né? Fusões e aquisições total, né? Agora deu uma parada no mercado, mas estava muito aquecido, né? Abertura de capital, algumas empresas tentaram, né? A abertura de capital não foram muito felizes, né? É difícil transportadora porque a rentabilidade é muito apertada, são margens apertadas. E a verdade é que o mercado acha que o frete está caro e o transportador acha que o frete está barato e realmente está. Eu falo porque eu já tive do lado de lá e sei que as margens estão cada vez mais apertadas e o Acho que transportador... em tudo está cada vez mais apertado. Né? Não É só o no mercado, transporte. né? Falo que esse equilíbrio de frete está complicado. Está caro para quem paga e pouco. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. É isso. É isso. Então, assim, é exatamente o que o Rodolfo falou.
o transportador sente uma dificuldade muito grande, ele precisa trabalhar com uma volumetria full, né? Para equalizar. Eu vou comparar o que está mais próximo da pessoa física, né? Vamos comparar as empresas de companhia aérea, né? Está indo para o mesmo caminho. A Azul, acho que abriu RJ hoje. Hoje? Nos Estados Unidos, né? Eu vi isso aí. Então, se você olhar as empresas de companhia aérea, o que está acontecendo, né? Elas precisam... É um inferno no aeroporto, avião lotado. É isso que eu ia falar, não pega um voo vazio, cara. Lotado. Aumentou e aí pra caramba a passagem. não tem dinheiro. Por quê? Porque não fecha a conta, porque é uma produtividade extremamente alta para ele chegar no break. É margem colado no fio do cabelo. E o transportador é assim. O transportador que não se especializar, que não digitalizar a sua operação, que não tiver foco de segmento, que é outro ponto específico também. O transportador tem que ter foco. Se ele parar de atuar nessa linha, é difícil ele sobreviver hoje. E então a centralização acaba sendo o final para todas essas empresas, né? É isso. Eu vejo que E o leste... Desculpa, mas eu concordo contigo, Candal. Eu vejo que o mercado ele vai ficar cada vez mais difícil para o transportador generalista. Sim. Né? Aquele transportador que conseguir personalizar melhor atendimento, personalizar o tipo de carga, personalizar a região, personalizar a sua atuação, ele vai ter mais sucesso. Uhum. O transportador que a gente vê aí, os generalistas faz o Brasil inteiro, todo tipo de carga, enfim, eles vão ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Sim. Às vezes você tem muito cliente que pergunta para nós, pô, mas quando eu compro no Mercado Livre, eu sei a hora que ele saiu, o aplicativo me fala que ele vai chegar depois das 3 e até as 7 da noite. Por que o nosso transportador do nosso dia a dia não consegue fazer isso? A resposta é clara. A operação, pergunta, o produto é do Mercado Livre, a operação é do Mercado Livre, o motorista é do Mercado Livre e o sistema é só do Mercado Livre. Quando a gente fala de ADIAS, a gente está falando de um produto de vários fornecedores, 2 tipos de segmentos diferentes, vários sistemas integrados, operadores diferentes para todo o Brasil. E o motorista Mas não deve ter tablet. Via de regra, a Muda gente não muito. poderia trocar os arquivos online e atualizados? troca, Os mas- portadores estão preparados para Não. esse tipo de Eu informação? acho que o transportador não está preparado, Não, porque o ele arquivo está hoje tá preparado muito na rápido. capital, mas quando a gente fala de leste maio, quando a gente fala de interior, é difícil. E aí tem muito o perfil do transportador, né? O transportador que está acostumado com uma entrega B2C, ele tem uma informação mais veloz. É verdade. O transportador que está acostumado mais com uma B2B ou um farmacêutico, ele está acostumado com uma agenda, que é diferente. Ele tem que chegar na data de agenda. É nesse ponto que eu falei da personalização. São experiências diferentes. E aí um ponto que o Bruno comentou um pouco antes aqui, que está surgindo muito, eles estão ficando muito fortes, são os transportadores last mile, né? A gente utiliza alguns, inclusive. Que são os transportadores especialistas naquele estado específico, naquela região específica, e ele quer aquilo. Ele está muito claro que o negócio dele é aquilo. Ele Tá não feliz, né? Ele não tem grandes estruturas, ele não tem grandes transferências, ele não tem um custo operacional tão caro, ele não tem uma exigência de capital de giro tão alto para bancar a estruturação daquela operação. E ele trabalha bem pra E caramba. ele faz bem aquilo que ele está disposto, o É propósito isso. dele a fazer. E faz bem. aí, o que está acontecendo muito, né, que aí é um mercado que está surgindo para o transporte, né, sempre existiu, mas eu acho que agora está cada vez mais forte, os transportadores de transportadores. Tipo Então, o transportador vai O fazer grande uma subcontrata, parte né? e vai subcontratar o cara do last Menor. mile para fazer lá. Por quê? Porque ele faz melhor, ele tem um preço melhor, ele é mais competitivo no prazo. O próprio Mercado Verdade. Livre faz isso muito bem feito, né? Ele tem uma capilaridade muito grande, não por cidade, mas a bairro, e contrata o last mile, É e isso. que acho que até atrapalha os transportadores, né? Os Se a mão de transportadores... obra ela acaba diminuindo a oferta, Total. enfim, eles estão mais Na verdade- focados em produtividade, rentabilidade É. e buscam uma atividade de O bairro ali motorista com o Mercado quer Livre. ganhar mais, né? Você Quando roda a gente- menos, entrega mais rápido e vai embora mais cedo. Quando a gente fala de Mercado Livre, operação de Mercado Livre, né, ele acaba tendo diversas receitas no meio do processo, né? Ele tem a receita logística, ele tem a receita do frete, ele tem a receita... Galpão. E aí, às vezes, tem uma visão que o frete dele é muito baixo, né? Mas quando você vê o custo logístico que ele cobra, principalmente no full, né? Os clientes que utilizam até o full, o percentual que ele cobra é muito mais alto do que a maior parte dos clientes A gastam. receita é maior que a despesa, né? No frete. O frete, na verdade, ele é uma quirela, mas o custo logístico que ele bota dentro do cliente é muito grande. Só que aquele cliente que é pequeno,
ele não consegue ter aquela estrutura. E aí ele está disposto a pagar aquele percentual mais alto por isso. Então, que muitas vezes é variável. Vendeu o tempo e não vendeu é no tempo. isso. Então, o conceito ele achou o mercado, né? O conceito do Mercado Livre eu vejo um pouco diferente, sabe? Eu vejo o conceito deles, ele usar o produto como forma de... ele tem o produto como forma de te vender diversos serviços. Ele está te vendendo armazenagem, ele está te vendendo frete, ele está te vendendo banco, ele está te vendendo... Mas o produto é o meio, para ele te vender diversos outros serviços, que é onde ele tem a maior rentabilidade. Sim. Isso é uma tendência, né? Na verdade, se você olhar as grandes empresas, a maior parte está montando aí empresas financeiras, a maior parte está meios de pagamento, acaba criando operações, né? Agora, uma coisa curiosa, né, no meio de tudo isso, né? Tem muita empresa que foi para a logística própria, né? Eu tenho um volume suficiente que eu vou montar a logística própria, nossa, né? Eu acho que é uma loucura. Quem é que está feliz com isso hoje, né? Acho que ninguém. Tirando o Mercado Livre, vamos falar assim. Tira muita né? atenção do negócio. E nem o Mercado Livre é próprio, é do terceiro. O Mercado Livre ele não se vende como uma transportadora, exclusivo. ele não tem NTT hoje, né? Que todos os transportadores têm que ter, mas ele acaba sendo uma transportadora, né? Vamos falar assim, né? Mas quando a gente vê as grandes empresas que foram para a estrutura própria, na verdade, muito trabalho, hoje a gente controle. E é muito o custo de investimento hoje é muito pesado. Teve recentemente na feira lá do transporte. Intermodal. Você vai investir hoje num conjunto cavalo-carreta, a gente está falando de 1 milhão, 1 milhão e 300. Muita grana. Com esses juros, então... Com essa taxa de juros absurda. O frete não paga isso, né? É muito caro E aí é preocupante porque a gente vai ter uma frota cada vez mais antiga. Gastando mais e o custo do frete ficando mais caro. Aliás, a gente está fazendo, para você, instalador de ar-condicionado, estamos estudando ar-condicionado para caminhão. Vai vir um projeto aí com a WebLogics também, tá vendo? Além de melhorar a operação, ele gera receita. A WebLogics é completa. Agora, para a gente caminhar para o final aqui, dado o tempo, uma última pergunta aí. Comenta um pouco aí sobre o Black Friday, como é que as empresas se preparam, como é que tem sido os caos logísticos nos últimos eventos. Vivi bastante isso. Não é? A nossa empresa, quando transportadora, né, nunca foi muito especialista na parte de e-commerce, né? A gente tinha um pouco de e-commerce. Mas pode falar mercado também, mas tinha, mas aí acabou sentindo geral e principalmente sentindo com vocês, né? Na parte do lado do embarcador. Choramos juntos já, né? Agora a gente está sorrindo. Que legal. É a vida. Na verdade é assim, né? Eu acho que o grande caos logístico, quando a gente fala de Black Friday, é muito volume concentrado em um montante pequeno, né? Poucos dias. Comercialmente, quando a gente fala comercialmente, acho que para ninguém acaba sendo muito positivo, para falar a verdade, né? Ninguém, né? É pedágio no final do ano, no dia 30. É um momento próximo do final de ano que já tem uma alta, né? Então os transportadores já têm uma alta muito grande de Natal, de abastecimento de estoque e etc. E acaba juntando ainda mais esse aí em novembro aí para dar uma potencializada nisso, né? Tem que trabalhar um pouco em relação a prazo, né? Tem que ter um pouco mais de prazo elástico, isso é meio claro. Os transportadores começam a fazer uma seleção em setembro, outubro já das empresas, né? Aí a gente fala essa questão de apertar o frete, né? Chega nessa época, o transportador é lógico que ele vai olhar, esse cara aqui me paga melhor, esse cara me paga menor, eu vou trabalhar com esse aqui. Então nem sempre o menor frete é a melhor solução, né? Então, e a parceria durante um ano, né? A gente brincava que na transportadora nossa sempre caía os clientes de final de ano, né? O que é o cara? O cara não me deu cargo o ano inteiro, aí chega setembro, ele vira meu amigão, quer pagar a tabela melhor. Você é o melhor transportador do mundo. O transportador não é mais besta, né? Ele sofreu isso 1 ano, 2 anos, no terceiro ano ele não sofre mais, ele aprende, né? Então é assim, transportadores profissionalizados hoje, ele sabe a estrutura operacional dele, ele já faz um levantamento para os principais clientes. Quanto que você vai operar, qual é a previsão de venda, para que região que você está querendo abrir o leque para mim, né? E essa parte dos primeira, segunda e terceira transportadora no estado é muito importante nessa hora, porque você fala, vou soltar um pouco aqui, vou travar aqui, mas exige uma administração logística muito mais próxima nesse momento, porque você tem que ter uma visão muito rápida. O cara não parou de coletar, eu preciso pedir para o outro, e aí envolve nota fiscal, envolve troca de nota, operadora, aí começa aquela confusão do dia, né? Que a gente já conhece. Então, é um plano de guerra. Os transportadores também não ganham dinheiro com isso, por incrível que pareça, não é positivo para o transportador isso, porque de repente ele tem uma capacidade operacional, de repente do nada chega um monte de entrega
Como que ele faz? Não faz? Não faz. Não, ele faz. Ele contrata no mercado a 3 vezes mais do que ele já tem dentro do custo. Aí o custo operacional dele sobe, aí o seu frete não sobe é mais que a receita, inclusive, né? É difícil de fazer o equilíbrio disso, né? Muito difícil. A transportadora, eu sempre brinquei isso. Eu falava assim, se a transportadora não der lucro em novembro e dezembro, pode rever preço, porque tem alguma coisa de errado. Porque você está trabalhando full. E aí não sobra margens. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas daí é o custo operacional que acaba Em janeiro comendo. tudo bem, né? Em janeiro é normal perder dinheiro. Aí o ar-condicionado é uma Salva, maravilha. é uma salva, lá. É como eu vendo muito ar-condicionado. Eu falo, ó, durante outubro e novembro o ar-condicionado é o caos para a transportadora. Mas janeiro e fevereiro, que é na época da descida da transportadora, o ar-condicionado é uma maravilha. Né, maravilha. Então é o equilíbrio, né? Acho que é isso. O Black Friday existe, já é cultural, a gente tem que viver com ele, né? O B2C é muito forte, né, nesse mercado. Mas, assim, falar que é algo positivo mercadologicamente para o transportador, acho que não. Para o distribuidor, acho que não. Só para o cliente. Até para o cliente, às vezes, que ele fica estressado, que não chegou no prazo. É verdade, é verdade. Todo mundo apanha. É difícil. A experiência Mas legal. não fica boa. Com certeza a gente vai enfrentar uma Black melhor esse ano. Então, a gente já está chegando ao fim. Alguém quer fazer algum comentário? Tem algum ponto adicional? que a gente não cobriu que você quer falar aqui, Candal? Não, acho que a gente Foi um comentou bate-papo, os principais pontos, os principais, né? Quando a gente está no dia a dia, acaba sendo mais fácil de, muito mais prático, de tocar, né? Seu primeiro podcast, né? Mais um convidado, que é o primeiro podcast. Só o último ponto, então. Lê aqui para mim, ó. Tocantins. Fique esperto, Tocantins, vai vir novidade. Web Logistics, Rodolfo de Operações estão preparando algo pro Tocantins. Ó, nada é por acaso, ó. Tá na minha caneta, ó, sinais. Já está no plano. Eu quero saber de onde ele tirou essa caneta. A reunião que eu tive lá. Entendi. Não, mas legal, gente. Pra gente ir pro caminho aqui. Que ele mandou fazer essa caneta. Vamos, quiser fazer os agradecimentos Não, finais acho que aí? foi bem bacana, Candal. Obrigado. Acho que é uma parceria Web Logistics há dias. Eu cheguei, essa parceria já tinha sido firmada. E eu só tenho que agradecer aí todo o empenho, todo o trabalho que vocês se dedicam, que vocês nos apoiam. Eu acho que, eu não tenho que reclamar, que falar nada, mas foi uma parceria de muito sucesso. Com certeza. Foi uma parceria que tem se mostrado muito produtiva para a companhia e principalmente para se construir e manter esse relacionamento que a Dias busca com os parceiros. Sim. Né? A Dias vende parceria, a Dias vende relacionamento, a Dias vende experiência. E a logística é uma peça fundamental dentro disso. E a Web Logistics veio para somar muito nesse processo. Te agradeço. Acho que é parabenizar pelo trabalho, pela ideia da empresa. Acho que junto com a gente foi um sucesso. Parabenizar pelo seu time. Eles são mão na massa ali. Eu não vejo ninguém reclamando. O pessoal vai para cima, trabalha, quer tirar as coisas da frente. Por todo o planejamento que foi feito, execução do planejamento. Então, eu quero agradecer. Obrigado. E trocar essa experiência aqui com todos vocês. Candal agora, depois eu finalizo. Bom, em relação ao time, né, que você comentou, né, acho que é um ponto principal, né. Eu sempre foquei muito nas pessoas e acho que as pessoas que me seguem na Web Logistics acho que são os principais, assim, né. Acho que ninguém faz sozinho nada, né. Então, lógico que eu acabo sendo a cabeça do negócio, mas eu preciso ter braços direito e esquerdo para funcionar, né? E com certeza a minha equipe fala a minha língua. Eu tenho muita gente que veio do passado, né? Tem gente que está há muitos anos comigo e acaba ajudando bastante esse processo e eu ter a velocidade que eu preciso para apresentar para o cliente, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Aquele cliente em específico precisa das qualidades de qual funcionário que eu já tinha aquele conhecimento e graças a Deus eu tenho uma porta aberta com eles, né? Então acho que isso é muito bom. Agradeço também a Dias pela oportunidade, né, e liberdade, né, acho que o principal ponto foi a liberdade, né, a confiança entre nós, né, em relação a fazer o serviço, né, e tá ofertando para o mercado aí os próximos, né, para a gente continuar essa jornada aqui, né. De sucesso. Só antes eu queria mandar um abraço pro Maurício e falar que o pessoal da BR tá aqui, ó. Maurício, a BR na mesa, beleza? Valeu. Se estiver escutando, me escreve. Eu vou mandar para ele, certeza. O pessoal da BR, beleza? Acho que, não tinha como não lembrar disso, Piada cara. interna. Piada interna, ai meu Deus do céu. Não, mas é isso aí, cara. Acho que para nós que somos distribuidores, logística é coisa séria, é o que gera valor no negócio. Então o Rodolfo veio aí para encabeçada de estratégia de operações, o Candal veio aí para chacoalhar, porque a gente sempre aprende, né? A gente está sempre em constante aprendizado. E foi muito fácil
dar um voto de confiança para você nessa nova jornada de empreendedor, de WebLogics, porque a gente admira muito, né? A gente conhece teu trabalho como transportador, né? Entre erros e acertos, o Kandal, ele sempre foi um cara muito trabalhador, muito ético, e a gente admira quem é trabalhador e ético. Então falou, pô, não tem como dar errado. E os números mostram, né, que foi muito bem sucedida a escolha de trazer uma empresa para nos auxiliar, né, e dar uma consultoria no que tange a logística. Foi fundamental. Apesar da gente saber muito, a gente acaba aprendendo, né? Então, num diagnóstico de 68 pontos, é claro que a gente se surpreende, fala, cara, é muita coisa, de fato é muita coisa. As pessoas trocam, o aprendizado se perde, e a consultoria ela veio para colocar a governança, manter os processos em dias e colocar a gente no eixo. E então, melhorias, né? Acima de tudo, pelo trabalho, a gente quer agradecer o aprendizado que a gente teve e que está tendo ainda junto contigo. E colher, hoje é dia de falar que colher os frutos é bom. Né? Então, esse podcast aqui é para agradecer e para falar a você, parceiro, que a Dias investe em logística, é um desafio, não só nosso, mas do Brasil. Então, com muita intensidade, a gente vem buscando melhorar para que a sua experiência do teu cliente seja favorável e que a Dias seja a empresa escolhida. Então, obrigado, a gente está super feliz. Rodolfo, obrigado, parabéns pelo trabalho. Tamo junto. E é constância, né? Como você falou, é selecionar bons transportadores, gestão do dia a dia, indicadores e relacionamento. Vamos em frente. É isso aí. Tem, sim. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu, canalzinho.